Olá amigos, amiguinhas, continuando o nosso trabalho, o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, da corrente da fraternidade que dirige os nossos trabalhos, que estejam conosco nesse momento nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar bem essa lição de hoje, esse estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos, no item 290. A última aula a gente parou no 289, Hoje estamos no item 290 do Livro dos Médiuns, E o item 290, ele trata de perguntas sobre as existências passadas e futuras. Então nós estamos no capítulo 26, sobre perguntas que podem ser feitas aos espíritos, e esse item trata de perguntas sobre as existências passadas e futuras. O item 290, ele tem uma pergunta, estamos na pergunta número 15, Os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? A resposta: Deus, às vezes, permite que elas sejam reveladas, dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, neste caso, quase sempre feitas correspondentemente de maneira inteiramente imprevista. Mas nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. Então, a gente pode pedir informações, para os espíritos de vidas passadas. Mas se isso for um caso objetivo, se for por curiosidade, não, ele não, os espíritos não vão se prestar, a dar uma informação apenas no intuito de curiosidade, No meu aqui, ele tem o meu tradutor, gente, é o Herculano Pires. Então, o Herculano Pires tem uma nota número 10 aqui. E na nota número 10 ele diz o seguinte: certas lembranças de vidas anteriores seriam grandemente prejudiciais à reabilitação do espírito na encarnação atual. Então, Herculano Pires está dando aqui a opinião dele, sobre isso. Então, nessa situação, se a gente lembrasse de vidas passadas, o que fizemos, o que sofremos, por que sofremos, isso atrapalharia a nossa evolução, Nessa pergunta número 15 tem mais um trechinho aqui que Kardec continua. Por que certos espíritos nunca se recusam a fazer essas revelações? Então existem casos, que você pergunta e o espírito responde na hora. Então ele está perguntando por quê que alguns não se recusam. A resposta: são espíritos brincalhões que se divertem à vossa custa. Em geral, deveis considerar falsas ou pelo menos suspeitas as revelações dessa natureza, que não tiverem um fim eminentemente sério e útil. Os espíritos zombeteiros se divertem lisonjeando a vaidade das pessoas com a revelação de pretensos antecedentes. Há médios e crentes que acreditam por legítimo o que lhes dizem a respeito, sem notarem que o estado atual do seu espírito em nada justifica a posição que pretendem haver ocupado. Então ele está dizendo aqui que alguns médios acreditam, Mas se a gente comparar a nossa atual encarnação, o que somos hoje, Aí vamos supor que numa vida passada a gente foi um rei, uma rainha, e hoje somos o quê? Então a gente diminuiu, Se antes era rei, a gente tinha que continuar sempre progredindo e não diminuir o que a gente era antes, voltando, Normalmente também esses espíritos nunca eles dizem que você foi um serviçal, um faxineiro, um servidor do palácio. Antigamente existiam os servidores, aqueles serviçais que ficavam no palácio fazendo tudo quanto é coisa que os
poderosos, vamos dizer assim, não gostariam e não queriam fazer. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, né, e esses espíritos sempre se apresentam para dar a resposta, ele nunca vai dizer que você foi um serviçal qualquer. Você foi um cocheiro, alguém que tomava conta dos animais lá, né, que vivia chafuncado na lama, na sujeira. Ele não vai dizer isso, né? Mas se a gente prestar atenção na nossa evolução, você vai ver que nas vidas passadas não fomos grande coisa. Porque se assim tivesse sido, hoje estaríamos melhor, né? Então, se a gente está nessa situação que estamos hoje, né, as vidas anteriores a gente foi um pouquinho menos que isso. Continuando aqui, né, o espírito brincalhão, né, ele vai da vaidade. Então está dizendo aqui, vaidadezinha com que os espíritos zombeteiros se divertem, como o fazem os homens. Seria mais lógico e mais de acordo com a evolução dos seres que eles tivessem subido ao invés de descer. O que, aliás, lhe seria mais honroso. Para se aceitar essas revelações, seria necessário que fossem feitas espontaneamente, por diversos médios desconhecidos entre si daquele que o primeiro a fez. Então haveria razão evidente para se crer. Então, como Kardec fazia as pesquisas deles, né? Se a gente consultasse vários médios sem que um conhecesse o outro e as respostas fossem as mesmas, então a gente poderia acreditar. Continuando aqui, se não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, dá-se o mesmo com o gênero de existência que tivemos, com a posição social que ocupávamos e as qualidades e defeitos que predominaram em nós. Então ele está perguntando também, se a gente não pode saber o que a gente foi, será que a gente pode saber o que fizemos? Ou qual a posição que a gente ocupava? Né? E a resposta é a mesma. Não, isso pode ser revelado. Porque isso não pode, né, ser revelado, porque pode servir para vos melhorar. Mas, independente disso, estudando o vosso presente, podeis deduzir em vós mesmo o vosso passado. Ver o Livro dos Espíritos lá no item 392. Então vamos ver aqui o Livro dos Espíritos 392. Deixa eu ver se eu acho aqui. 392. Aí Kardec pergunta, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria. Se o véu que lhe cobre certas coisas fosse aberto, né, ficaria deslumbrado com aquelas coisas que passam, né, sem transição da obscuridade da luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, no Livro dos Espíritos também está dizendo a mesma coisa. Se a gente lembrasse do que fizemos, né, em encarnações passadas, talvez a gente não conseguisse evoluir, né, tanto nessa encarnação, né? Herculano também dá aqui uma nota número 11, né? Muitas revelações têm sido publicadas em livros e folhetos sobre encarnações de pessoas vivas da atualidade. Certos médios se deixam envaidecer com revelações desse tipo, que em nada condizem com sua situação presente, desviando-se do cumprimento humilde da sua missão. Então, tem médium que fica, mas quem foi fulano? Reencarnou já? Vai reencarnar? Será que essa é a reencarnação de fulano e tal? A gente, como médium, a gente não tem que procurar saber, né? São informações que de nada... que adianta a gente saber, por exemplo, que Chico Xavier reencarnou aqui como, sei lá, o fulano das contas aqui de Santos. O que vai adiantar isso? O que vai produzir de coisa útil? Nada. Então, é uma informação sem utilidade. Então a gente não deve também ficar procurando coisas, né, querer saber coisas que a gente não tem condições e não precisa saber, que não vai ser útil. Pergunta 16. Podemos ter alguma revelação sobre nossas existências futuras? Aí a pergunta já é para o futuro, né? A resposta: não.
Tudo o que alguns espíritos vos disserem a respeito será simples traquinagem. Então, quer dizer, seriam espíritos mistificadores, né? Que por brincadeira, por aproveitar aí o orgulho do médium, vai dar alguma informação, mas é brincadeira. Continuando o texto, e isso se compreende, vossa futura existência não pode ser percebida antes, pois ela será o que ireis determinar por vós mesmos segundo a vossa conduta na Terra, e as resoluções posteriores como espírito. Então, o que vai acontecer no futuro, a gente ainda vai preparar, né? Depende do que a gente vai ser hoje, para saber o que vai ser amanhã. Então, como é que o espírito já vai revelar o que vai acontecer na vida futura, se nem a gente ainda passou ou concluiu, né, a missão que teríamos atualmente. Continuando, quanto menos tiveres de espiar, mais feliz ela será. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez, isso é impossível, salvo no caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para cumprir missão importante. Porque então o seu roteiro é de alguma forma traçado com antecedência. Então, espíritos que estão na Terra para cumprir uma missão, né, eles já são adiantados, já são evoluídos. Então, sabe-se, pode-se saber o que vai acontecer no futuro. Mas isso é para eles. Nós ainda somos, né, inferiores, espíritos de terceira ordem. Herculano Pires dá aqui uma nota número 12. A percepção do futuro tem os seus limites. Como todas as coisas, esse perigo das profecias audaciosas é também a razão da forma simbólica da maioria delas, né? Então, causa um perigo, causa muito transtorno você querer saber o que vai acontecer, né? Eu tenho uma amiga que ela consulta tudo que ela vai fazer, ela consulta os espíritos e paga por isso, né? Então, aí só no fato de pagar a gente já vê que não é uma boa coisa, mas ela paga para saber. Ela vai fazer um negócio, ela vai construir alguma coisa, vai comprar alguma coisa, vai vender alguma coisa, então ela vai consultar os espíritos para ver se vai dar certo. Só pelo fato de pagar, como eu falei, né, a gente já vê que é um mistificador. Não é um médium sério, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com consultas, querer saber o futuro. O futuro a gente não se sabe, o futuro é incerto. Na pergunta 18. Os espíritos podem aconselhar sobre questões de interesse particular? Algumas vezes, a resposta, né? Algumas vezes, conforme o caso. Depende também dos espíritos interpelados. Então, sim, eles podem nos aconselhar, né? Mas depende do tipo de espírito que você está consultando. Como eu falei, se você está pagando para receber uma resposta, com certeza essa resposta vai ser mistificada, não vai ser uma resposta correta, certa. Continuando, os conselhos referentes à vida particular são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, os que mais se ligam às pessoas e se interessam pelo que lhes concerne. O espírito familiar é o amigo ou confidente de vossos mais secretos pensamentos, mas frequentemente o cansais com perguntas tão estúpidas que ele se afasta. Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a espíritos estranhos, da mesma maneira que os propor ao primeiro indivíduo que encontrares pela frente. É bom não esquecer que a banalidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Necessário também considerar as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mal, segundo os motivos da simpatia que o ligam à pessoa. O espírito familiar de um homem mau é mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas ele se afasta e cede o lugar a um espírito melhor, seu homem melhor. O semelhante atrai semelhante. Então ele está dizendo aqui, né, que assuntos particulares, assuntos, né, de interesses nossos, né, é bom que a gente consulte um espírito familiar, um espírito, né, um nosso antecessor que já desencarnou, que pode nos ajudar dando algumas respostas. Porém,
Suas respostas também dependem da qualidade do desencarnado e da qualidade do encarnado. Então, se eu sou uma pessoa má, tá, a qualidade do desencarnado que vai me acompanhar é má também. Então, a resposta não será boa. Né? Mas, se eu procuro melhorar, procuro fazer coisas boas, esse desencarnado, ele pode colocar um substituto de melhor qualidade para dar a resposta. Né? Como diz aqui, o semelhante atrai semelhante. Né? Herculano Pires nos dá uma nota também. Nosso livre-arbítrio cria o nosso determinismo. Se persistir no mau caminho, determinaremos um mau futuro em más companhias. Então, é nós que determinamos o que vai acontecer. Então, não adianta querer que aconteça coisas boas, né, se a gente se mantém, né, fazendo coisas ruins. Pergunta 19. Os espíritos familiares podem ajudar nos interesses materiais por meio de revelações? Então é quase a mesma pergunta da anterior, né? Podem. E o fazem algumas vezes segundo as circunstâncias, mas os espíritos bons jamais se prestam a servir a cupidez. Os maus fazem brilhar 1000 miragens aos vossos olhos para vos excitar e mistificar, levando-vos à decepção. Sabei também que se a vossa prova é sofrer esta ou aquela vicissitude, os espíritos protetores vos podem ajudar a suportá-la com resignação, às vezes amenizá-la, mas no interesse do vosso próprio futuro não podem afastá-la. É assim que um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Então aí a gente tem que entender também, né? Se a gente tem que passar por isso, né? Se temos que passar por isso, a gente tem que pedir forças para conseguir passar por isso. E não pedir que a doença seja curada ou tirada de nós, né? Então, a gente tem muitas pessoas que vão a cirurgias espirituais, né? Na nossa casa tem cirurgia espiritual. Porém, a cirurgia espiritual ela é de acordo com o merecimento de quem está solicitando. Se a pessoa merece, né, uma melhora, se a pessoa merece ser curada, será. Caso contrário, né, a espiritualidade vai dar forças para que aquela pessoa suporte aquele sofrimento. Tenho aqui uma observação de Kardec, né? Então Kardec nos diz o seguinte: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levarem a ele. Né? Do contrário, perderíamos toda a iniciativa e nada mais faríamos sem recorrer a eles, isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Então é mais ou menos como eu falei, né, da minha amiga, que tudo que faz ela vai pedir ajuda. Então, quer dizer, e o adiantamento dela? E o esforço de fazer as coisas? Não tem, né? Então, os espíritos também, eles vão dar uma orientação de qual caminho seguir. Mas ele não vai pegar pela mão e levar até lá, né? Então, a gente tem que entender isso também. Para progredir, o homem tem sempre necessidade de adquirir experiências à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos as nossas próprias forças, como um instrutor hábil faz com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam, assim, todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. Então, se a gente fizer coisas boas ou ruins, né, a responsabilidade é nossa, é o nosso livre-arbítrio. O Espírito apenas aconselhou. Ele vai deixar que a gente decida o que fazer, qual o caminho seguir. Continuando aqui a nota de Kardec, seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e não compreender a sua missão e interrogá-los a todo instante sobre as questões mais corriqueiras, como o fazem certos médicos. Há os que, por um sim ou um não, tomam o lápis e pedem conselhos para as mais simples decisões.
Essa mania revela estreiteza de ideia e, ao mesmo tempo, a presunção de ter sempre um espírito serviçal às suas ordens, sem nada mais a fazer do que se ocupar de nós e de nossos pequeninos interesses. Além disso, equivale a aniquilar seu próprio julgamento e reduzir-se a um papel passivo, sem nenhum proveito no presente e com prejuízo certo para o progresso futuro. Se há infalibilidade em interrogar os espíritos sobre questões fúteis, também é infantil de parte dos espíritos ocuparem-se espontaneamente do que podemos chamar de rotina caseira. Esses espíritos podem ser bons, mas seguramente estão ainda muito terrenos. Então a gente não tem que estar perguntando tudo, né? Temos que resolver também, temos que tomar as nossas decisões, né? Se torna até infantil, como ele diz aqui, né? Se ficar perguntando tudo que vai fazer tem que perguntar para os espíritos, né? Como eu falei dessa minha amiga, ela quase de 15 em 15 dias ela vai consultar, né, o que fazer. Então, e o adiantamento dela? E a evolução? Fica parado, né? É como se fosse uma criança que tudo que vai fazer tem que perguntar se pode ou se não pode, ou se vai dar certo ou se não vai dar certo. A gente tem que, de vez em quando, assumir o risco, fazer coisas para a nossa própria evolução. Número 20. Se uma pessoa deixa ao morrer seus negócios embrulhados, pode-se pedir ao seu espírito que ajude a desembaraçá-los e pode-se ainda interrogá-lo sobre os haveres reais que deixou? Caso não se saiba o total e seja isso do interesse da justiça. Então aqui é sobre coisas que o espírito deixou ali meio assim, meio sem resolver, né? Temos que evocar esse espírito para perguntar? A resposta: esqueceis que a morte é uma libertação das preocupações terrenas? Então, uma vez que morreu, né, as preocupações terrenas ficam para trás. Por que vai invocar o espírito ainda para ele lembrar tudo aquilo que ele passou, o que estava passando? Não devemos, né? Mas, né, a gente pode interrogar, como diz aqui, né? Julgais então que o espírito, feliz com a sua liberdade, virá de boa vontade retomar a cadeia e ocupar-se de coisas que não mais lhe concernem, para satisfazer a cupidez dos herdeiros, talvez contentes com a sua morte, da qual esperam tirar proveito? Então você vai chamar o espírito para vir responder coisas que o espírito não vai aproveitar mais nada daquilo, né? Como diz aqui, né, os herdeiros querendo saber, brigando pela herança. Então o espírito não vem de boa vontade, não. E se vier, ele vai dizer que não tem nada, como a gente já viu numa aula passada aí, né? E ele dá uma resposta e depois muda o que aconteceu, ou não responde nada, não aparece. Vem um mistificador para resolver essas questões e acaba complicando ainda mais as perguntas. Continuando o nosso texto: falais de justiça, mas a justiça está na decepção da ganância dos herdeiros. É o começo das punições que Deus reserva para a sua avidez dos bens terrenos. Além disso, os embaraços deixados, às vezes pela morte de uma pessoa, fazem parte das provas da vida e nenhum espírito tem o poder de afastá-los, pois pertencem aos decretos de Deus. Então, tanto quem desencarnou, né, esses embaraços fazem parte da vida dele, ou dos próprios herdeiros. Faz parte você sofrer para conquistar aquilo, né, que foi deixado ali como herança. A observação de Kardec: essa resposta desapontará certamente os que imaginam que os espíritos nada têm de melhor a fazer do que servir-nos de auxiliares clarividentes para guiar-nos, não em direção ao céu, mas na própria terra. Então Kardec está dizendo ainda, a gente pensa que os espíritos estão aí para nos guiar aqui na terra. Não. Se eles puderem ajudar, vão ajudar para que a gente evolua, para que a gente vá, né, para um lugar melhor, para uma outra vida melhor, a vida espiritual, e não na vida terrena. Continuando aqui a orientação de Kardec, outra consideração vem apoiar essa resposta.
Se um homem deixou em vida os seus negócios atrapalhados por desleixo, não é verossímil que depois da morte tome mais cuidado. Deve sentir-se feliz de estar livre das preocupações que lhe causavam. Aliás, por menos elevado que seja, lhes dará menos importância como espírito do que como homem. Então, quer dizer, se quando ele estava encarnado, ele já não dava muita atenção àquilo, ficou tudo enrolado, agora depois de desencarnado vai vir para resolver? Não, ele não vem. Né? Continuando, quanto aos haveres não sabidos que possa ter deixado, não há nenhuma razão para se interessar por herdeiros ávidos, que provavelmente nem pensariam nele se não esperasse algum lucro. E se ainda estiver imbuído das paixões humanas, poderá mesmo sentir um prazer malicioso com o seu desapontamento. Então, o que a gente comentou, né? Se ele sabe que existe aquela briga de herdeiros, aquela coisa, aquela ganância, ele vai usar ali alguma astúcia, alguma coisa para continuar fazendo com que se vire, procure. Ele não vai querer resolver problema de ganância de herdeiro. Continuando, se no interesse da justiça e das pessoas que estimam no espírito julgar útil fazer essas revelações, as fará espontaneamente, sem necessidade de que o interessado seja médium ou recorra a um médium. Então, se ele tiver interesse em fazer, se ele achar que é válido, fará. Vai se apresentar espontaneamente, não precisa consultar e nem evocar o espírito. Né? Ele o levará ao conhecimento do assunto por meio de circunstâncias inesperadas, mas nunca em virtude de pedidos que lhe façam, pois os pedidos não podem mudar a natureza das provas que se tem que sofrer. Seriam antes capazes de agravá-las, pois quase sempre revela cupidez, demonstram ao espírito que só se pensa nele por interesse. Ver aqui o item 295. Nós não chegamos ainda no item 295, né? Vou dar uma olhada aqui no meu livro, o item 295. O item 295, ele trata sobre tesouros escondidos, né? Então a gente vai chegar lá ainda nas próximas aulas, né? Tesouros escondidos. Então você vai ficar procurando coisas, se o espírito não quer revelar, se ele escondeu, é porque é para ficar escondido. E quem tiver que achar, né, no caso, se for alguém que tenha que achar, essa pessoa vai receber ali a revelação espontaneamente, sem precisar consultar. Pergunta 292. Pergunta sobre a situação dos espíritos. Então, número 21. Podemos solicitar esclarecimento aos espíritos sobre a sua situação no mundo espiritual? Então, você quer saber como é que ele está lá, né? O que acontece lá, como é que são as coisas lá, né? E aí a resposta é sim. E eles respondem de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Então não adianta ser só curiosidade, esse pedido tem que ter algum fundamento, algum interesse útil. Pergunta 22. Os espíritos podem explicar a natureza dos seus sentimentos ou da sua felicidade? Perfeitamente. E essas revelações representam para nós um grande ensinamento, pois vos iniciam no conhecimento da natureza, das penas e recompensas futuras. Ao destruir as ideias falsas sobre o assunto, elas tendem a vos reavivar a fé e a confiança na bondade de Deus. Os espíritos bons se sentem felizes ao vos relatar a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever os seus sofrimentos para provocar neles mesmos o arrependimento. Às vezes, encontram nisso uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta esperando compaixão. Então, às vezes, né, os espíritos que estão sofrendo, estão no sofrimento, né, ao revelar para a gente o que está acontecendo lá, eles também, né, acham um meio de se arrepender do que fizeram e se modificarem, mesmo depois, né, de desencarnados. Não vos esqueçais de que o fim essencial é exclusivo do Espiritismo. É a vossa melhora. Então, o fim, né,
é sempre uma coisa essencial, ele é exclusivo. Os espíritos, né, os espíritas, né, acham, né, que tem que ser assim. E eles sabem que quanto mais a gente melhorar, melhor. O nosso desencarne, ou a nossa vida espiritual vai estar de maneira muito melhor se formos, né, bons, né, se formos melhores enquanto encarnados. Continuando, é para atingi-lo que os Espíritos têm a permissão de vos iniciar na vida futura, oferecendo-vos exemplos que podereis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos sofrereis com estes em que estáis. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Então ele vai fazer uma revelação, né, se a gente puder aproveitar isso para uma vida futura, para o mundo futuro. Então eu vou me melhorar hoje para que quando desencarnar fique melhor, esteja melhor, né? Então isso é interesse dos Espíritos nos ajudar, né? Fora disso, eles não dariam nenhuma informação, né? Eu tenho aqui no meu, a nota de Herculano, né? Nota 14. O grifo é nosso. Algumas traduções não trazem essa frase final. Então Kardec está dizendo aqui, Herculano está dizendo aqui que ele deu um ressalto aí nessa informação, né? Então, para algumas pessoas parece abuso que o fim atual da revelação seja apenas a nossa melhora pessoal. Mas na verdade é isso, né? As revelações é para a nossa melhora pessoal, né? E não apenas por curiosidade. 23. Evocando-se uma pessoa cujo destino é ignorado, pode-se saber dela mesma se ainda está viva? Então a gente já viu em casos passados que pode-se evocar uma pessoa viva, né? Então aqui ele está dizendo, se evocar, sim, né? Se a incerteza quanto à sua morte não for uma necessidade ou uma prova para os que têm interesse em saber. Então ele vai revelar se está morto, se está vivo, né? Se está encarnado, se está desencarnado. Porém, né, isso vai depender da necessidade de prova. Se for um caso de curiosidade que não tem necessidade, também não vai dizer. Continuando, se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias da sua morte de maneira a se poder verificá-la? Resposta: se der alguma importância a isso, poderá fazer. Se não, pouco se incomodará. Então ele também, né, se não tem interesse, ele não vai dar informações nenhuma. Temos uma observação de Kardec. A experiência prova que, nesses casos, o espírito não é absolutamente tocado pelo nosso interesse quanto às circunstâncias da sua morte. Se quiser revelá-las, o fará por si mesmo, seja por via mediúnica ou por meio de visões e aparições, podendo dar então as indicações mais precisas. Caso contrário, um espírito mistificador pode perfeitamente tomar-lhe o lugar e divertir-se indicando pesquisas inúteis. Então, um mistificador, ele vai, se o espírito não quiser dar a informação, né, um mistificador vai tomar o lugar dele e vai falar qualquer coisa ali apenas para atrapalhar quem está perguntando. Continuando, acontece sempre que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não se pode ser oficialmente constatada, cria embaraços aos negócios de família. Somente em casos raros e excepcionais temos visto os espíritos indicarem as pistas verdadeiras quando interrogados. Se quisessem fazê-lo, não há dúvida que o poderiam, mas quase sempre isso não lhes é permitido. E esses embaraços constituem provas para aqueles que desejam afastá-los. Então, o embaraço também aí, né, constitui uma prova para os que ficam, para aqueles que estão tentando resolver alguma coisa, saber, né, por interesses financeiros, né? Então, ele pode revelar ou não. Continuando, pois, enganar-se com uma esperança quimérica, tentar por esse meio a obtenção de heranças, das quais a única coisa positiva é o dinheiro que se gasta com esse fim.
Não faltam espíritos dispostos a alimentar essas esperanças, sem nenhum escrúpulo de levar os interessados a pesquisas das quais serão felizes se saírem apenas com um pouco de ridículo, né? Eles serão ridicularizados, né? Os espíritos vão aproveitar aí a ganância, né? da pessoa querer saber daquele dinheiro, daquela herança, né? E vão dar informações erradas e vão gastar muito dinheiro em cima disso, né? E talvez não se resolva nada. O item 293. O item 293 são perguntas sobre a saúde. Será que a gente pode perguntar alguma coisa sobre a nossa saúde? Então a pergunta número 24 aqui. Os espíritos podem aconselhar sobre saúde? A saúde é condição necessária para o trabalho que devemos executar na Terra. E por isso, os espíritos se ocupam dela de boa vontade. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, nesse caso, como em outros, não convém dirigir-se ao primeiro que se manifeste. Então, né, se a gente quer saber sobre a nossa saúde, né, é importante que a gente procure um espírito, né, familiar, como a gente já falou da outra vez aí, né, nas questões passadas, um espírito de confiança que pode dar uma boa informação, né, e não a gente ir perguntando assim para o primeiro que aparece, né, primeiro que se manifeste. 25. Dirigindo-nos ao espírito de uma celebridade médica, seria mais certo obtermos um bom conselho? As celebridades médicas não são infalíveis e têm muitas vezes opiniões sistemáticas, que nem sempre são justas e das quais a morte não as livra de repente. A ciência terrena é bem pouco ao pé da ciência celeste. Somente os espíritos superiores podem esta última. Então, no caso, essa última que ele está dizendo aqui, né, é a ciência celeste, né? Somente os espíritos superiores sabem falar alguma coisa sobre isso, né? E dependendo do espírito, mesmo que ele tenha sido um médico, por exemplo, enquanto encarnado, né, às vezes ele não conhece, ele conhece a ciência terrena, né? Continuando a resposta aqui, sem terem nomes conhecidos de vós, podem eles saber muito mais sobre todas as coisas do que os vossos sábios. A ciência não é suficiente para tornar os espíritos superiores e ficareis muito espantado com o lugar que certos sábios ocupam entre nós. Então, no caso aqui, né, alguns espíritos que a gente acha, né, que é superior, ele está dizendo que a gente ficaria espantado se a gente soubesse, né, a posição que eles ocupam entre os espíritos. Não é porque era um sábio na Terra que lá ele continua sendo sábio. O espírito de um sábio pode, pois, não saber nada mais do que quando estava na Terra e não progrediu como espírito. Então, no caso, um espírito de um sábio que era sábio na Terra, né, porém, desencarnado, continua do mesmo jeito, ele não progrediu nada. Então fica difícil você obter alguma informação boa, né, de um espírito que não progrediu. Pergunta 26. O sábio, como espírito, reconhece os seus erros científicos? Resposta. Se atingir um grau bastante elevado para se desembaraçar da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, os reconhece e os confessa sem se envergonhar. Mas, se não estiver suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. Então, se ele evoluiu, né, ele vai reconhecer que errou, né, e não vai seguir normalmente. Agora, se não evoluiu ainda, né, ele não vai aceitar que errou, não vai admitir que errou, e as coisas vão continuar, né, do jeito que ele fazia ou que ele passava enquanto encarnado. Um médico, evocando os seus clientes mortos, poderia deles obter esclarecimentos sobre a causa de suas mortes, as faltas que poderia ter cometido no seu tratamento e aumentar assim a sua experiência? Pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se ele se fizesse assistir por espíritos esclarecidos que supririam as faltas de conhecimento de alguns doentes. Mas,
Para isso, seria necessário fazer esses estudos de maneira séria, assídua, com um fim humanitário, e não como meio de adquirir, sobretudo, uma fortuna sem trabalho. Então, um médico pode evocar os espíritos, né, de pacientes desencarnados para obter informações sobre a doença, sobre o porquê, ou como se tratar, o que ele errou quando ele estava tratando aquele paciente, né? Informação dele, evolução dele. Então pode sim, né? Mas ele tem que sempre procurar ser assistido por outros espíritos, né? Porque provavelmente o espírito do desencarnado, do paciente, não tem a evolução para dar uma resposta adequada. O item 294, perguntas sobre invenções e descobertas, né? Aí a pergunta número 28. Os espíritos podem dar orientação em pesquisas científicas e descobertas? Resposta. A ciência é uma obra do gênio. Só deve ser adquirida pelo trabalho, porque é somente pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Que mérito teria se lhe bastasse interrogar os espíritos para tudo saber? Então, se você vai inventar alguma coisa, não vai perguntar para os espíritos, que eles não vão dar informação. A gente tem que procurar trabalhar, estudar, né? E normalmente essas pessoas que fazem invenção, né, eles vão praticando, vão errando várias vezes até conseguir que aquilo seja, né, construído, que aquilo esteja em condições de ser apresentado como uma invenção, como uma coisa nova. Qualquer imbecil poderia tornar-se sábio por esse preço. Acontece o mesmo no tocante às invenções e às descobertas industriais. Mas há ainda uma consideração. É que cada coisa deve vir no seu tempo e quando as ideias gerais estão maduras para receber. Se o homem tivesse esse poder, subverteria as ordens das coisas, fazendo os frutos nascerem antes do tempo. Então ele está dizendo que também as coisas devem acontecer no tempo certo. Não adianta a gente querer adiantar as coisas antes do tempo. Continuando, disse Deus ao homem: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Admirável figura que retraía a sua condição nesse mundo. Ele tem de progredir em tudo pelo esforço no trabalho. Se as coisas lhe fossem dadas inteiramente feitas, para que lhe serviria a sua inteligência? Então, se a gente conseguisse tudo de mão beijada, para que serviria a nossa inteligência, né? A mesma coisa de tudo você perguntar para os espíritos. Se você não tem esforço nenhum, né, para que serve? Continuando, ele seria como um escolar cujas tarefas fossem feitas por outro, né? Na hora da prova, alguém dá a resposta para você, né? Então você seria como um escolar, sem proveito nenhum. Pergunta 29. O sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos nas suas pesquisas? Resposta. Isso é bem diferente. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos incumbidos de lhe dirigir a marcha procuram o homem capaz de a levar a bom termo. Inspiram-lhe as ideias necessárias com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, porque essas ideias ele terá de elaborar e pôr em execução. Assim acontece com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos respeitam cada homem na sua esfera própria. Aquele que só é capaz de cavar a terra não será feito depositário dos segredos de Deus, mas saberão tirar da obscuridade o homem capaz de realizar seus desígnios. Não vos deixeis, pois, arrastar pela curiosidade ou a ambição por um caminho que não corresponde ao objetivo do Espiritismo e que resultaria para vós nas mais ridículas mistificações. Então não adianta querer fazer coisas que a gente não tem condições de fazer, né? Não adianta fazer coisas que a gente não tem condições de levar a cabo, de levar a termo. A observação de Kardec. O conhecimento mais preciso do Espiritismo acalmou a febre das descobertas que, no princípio, muitos se vangloriavam de fazer por seu intermédio.
Chegaram mesmo a pedir aos espíritos receitas para fingir e fazer nascer cabelos, para curar calos, etc. Vimos muitas pessoas que acreditavam já ter feito fortuna e só colheram resultados mais ou menos ridículos. Acontece o mesmo quando se deseja penetrar no mistério da origem das coisas com a ajuda dos espíritos. Certos espíritos têm os seus sistemas a respeito, que não valem mais do que os dos homens e que convém receber com maior reserva. Então, nem todos os espíritos podem dar uma informação correta, né? Eles têm um jeito deles, o sistema deles, e às vezes eles não têm tanto conhecimento assim para dar uma informação. No item 295, perguntas sobre tesouros ocultos. Os espíritos podem indicar-nos tesouros ocultos? Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os brincalhões muitas vezes indicam tesouros existentes, ou podem ainda indicar um lugar enquanto o tesouro se encontra em outro. Isso tem a sua utilidade, por mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência destina riquezas ocultas a alguém, essa pessoa as encontrará naturalmente e não de outra maneira. Então, se tiver que achar um tesouro, vai achar normalmente, sem consultar os espíritos. Não precisa consultar os espíritos para saber, aonde tem um tesouro oculto. O item 31. O que pensar da crença nos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Os espíritos ainda não desmaterializados se apegam às coisas. Os avarentos que ocultaram seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. A perplexidade em que caem ao vê-los roubados é um dos seus castigos, até que compreende a inutilidade dos mesmos para eles. Mas existe também os espíritos da terra, encarregados de lhes dirigir as transformações interiores e que, por alegoria, foram transformados em guardas das riquezas naturais. Então, são dois tipos de espíritos aqui: o que guardam tesouros ocultos, aqueles avarentos, que esconderam, por algum motivo, bens materiais, e ficam ali apegados àqueles bens materiais. E eles só vão se dar conta quando alguém achar aquele tesouro e ele vê que aquilo não tinha nenhuma utilidade para ele como espírito. E existem também os espíritos que guardam os tesouros ocultos da natureza, como uma mina de ouro, uma mina de diamante, Mas para isso o homem tem que trabalhar para poder merecer esse conhecimento ou essa observação aí de achar um lugar desse, Eu tenho a nota número 15, de Herculano. Então o Herculano diz o seguinte: os espíritos da terra são incumbidos de agir nesse setor do globo, como os há dos demais elementos. O Espiritismo não os considera seres especiais, mas pertencentes à linha da humanidade. Então, Herculano está se referindo, que existem espíritos incumbidos, daquele setor, de fazer aquilo. São espíritos que estão ali, são guardiões. Podem ser guardiões, mas eles estão ali mais, porque é uma situação natural. Da mesma maneira que existe o espírito das matas, o espírito das águas, que tomam conta das águas, das matas, das ruas, das estradas, existem os espíritos que tomam conta de algum tesouro também, ou de alguma riqueza. Uma observação de Kardec: a questão dos tesouros ocultos é do mesmo gênero da questão das heranças ignoradas. Bem louco seria aquele que contasse com a pertença revelação que lhe podem fazer os malandros do mundo invisível. Já dissemos que quando os espíritos querem ou podem fazer dessas revelações, as fazem espontaneamente, não precisando de médium para isso. Eis aqui um exemplo, e aí Kardec cita aqui um exemplo, Uma senhora perdera o marido após 30 anos de casamento. Estava ameaçada de ser expulsa de sua casa, de sua residência, sem nenhum recurso, pelos enteados para os quais havia sido uma segunda mãe. Então, no caso aí, os enteados, estavam querendo expulsar a mulher da casa,
que ela tinha criado eles, tinha sido uma segunda mãe. Né? Continuando aqui, se seu desespero chegara ao auge, a uma noite o marido lhe apareceu e a convidou a segui-lo até o seu escritório. Lá lhe mostrou a sua escrivaninha, que ainda estava selada, e provocando um efeito de segunda vista, lhe fez ver no seu interior. Indicou-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia, explicando-lhe o seu mecanismo e acrescentou: eu previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto dessa casa e uma renda de... Aí tem o valor da renda, né, que não foi especificado aqui. E depois o espírito desapareceu. No dia de tirar os selos judiciais, ninguém poderia abrir a gaveta. A senhora então contou o que lhe havia acontecido. Abriu a gaveta seguindo as instruções do marido. Lá encontraram o testamento conforme o que lhe havia sido anunciado. Então são casos que acontecem, mas tem que servir para ajudar, para a evolução de alguém. Nunca, né, por curiosidade ou por avidez. Né? O item 296. Pergunta sobre outros mundos. Pergunta número 32. Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições dos espíritos sobre os outros mundos? Isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a respeito como um ignorante o seria entre vós. No tocante aos... Porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a respeito como um ignorante o seria entre vós no tocante aos países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem resolver. Se são de boa fé, falam a respeito segundo as suas ideias pessoais. Se são livianos, divertem-se a vos dar descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos, tanto imaginosos na erraticidade como na terra, teriam tirado, né, da própria imaginação o relato de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não acrediteis na impossibilidade absoluta de obter algum esclarecimento sobre esses mundos. Os espíritos bons gostam mesmo de escrever aqueles que habitam. Os espíritos bons gostam mesmo de descrever aqueles que habitam, a fim de oferecer ensinamento para vos melhorar e vos colocar no caminho que vos pode conduzir a eles. É uma maneira de concentrar as vossas ideias sobre o futuro e não vos deixar no vácuo. Então aí, né, os espíritos inferiores, né, o leviano, eles não sabem, eles vão falar qualquer coisa, vão enrolar. Mas um espírito bom, ele pode sim dar uma informação boa e correta sobre um outro mundo. Eu tenho aqui a nota 16 de Herculano, e ele diz o seguinte: é o mesmo das descrições da vida espiritual. O objetivo é oferecer aos homens uma informação menos vaga que a das teologias, preparando-os para melhorar para o futuro a que ninguém escapa. Então, se tiver o objetivo de ajudar e melhorar para o futuro, né, será dada essa informação. Continuando essa pergunta, como podemos controlar a exatidão dessas descrições? O melhor controle é a concordância que possa haver entre elas, mas lembrai-vos que elas têm por fim o vosso melhoramento moral. Por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ser melhor informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmo compreender. Esse estudo de nada serviria ao vosso progresso nesse mundo, e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando lá estiverdes. Então, né, certas coisas não vai servir de nada, o nosso adiantamento, o nosso conhecimento não vai conseguir entender isso, né? Então seria melhor que a gente
deixasse isso para entender quando a gente estivesse lá, nesse outro mundo. Uma nota 17 de Herculano, ele diz assim: aplica-se aqui o critério do Conselho Universal que encontramos em O Livro dos Espíritos. A multiplicidade de testemunhos semelhantes, estranhos uns aos outros, tem uma validade provável. Então, quer dizer, se você perguntar para várias pessoas, né, desconhecidas, as respostas sendo semelhantes, elas vão ter uma validade. Se não, não tem validade nenhuma, né, as informações. Observação de Kardec. As perguntas sobre a constituição física e as condições astronômicas dos mundos entram no campo das pesquisas científicas, cujos trabalhos os espíritos não podem poupar-nos. Do contrário, um astrônomo acharia muito cômodo mandar os espíritos fazer os seus cálculos, o que sem dúvida depois não confessaria. Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, provavelmente o fariam em favor de um sábio bastante modesto para abertamente reconhecer a fonte, e não em proveito dos orgulhosos que os regeneram e aos quais, pelo contrário, muitas vezes reservam as decepções do amor próprio. Então, normalmente, né, a pessoa tem uma revelação e ela não é capaz de dizer que aquilo foi uma ajuda espiritual, né? Vai querer ganhar todo o mérito, aí, todo o mérito, toda a honra, toda a glória, né, daquele serviço que não foi dele, não foi totalmente. Encerramos aqui, né, o nosso capítulo 26, né? Então, na próxima aula a gente vai para o capítulo 27. Agradeço a todos, tenham uma boa semana, que Jesus nos abençoe.